Oi gente, bem-vindos de volta a mais um vídeo. Vou começar dizendo que estou devendo um vlog, porque eu falei que eu ia fazer um vlog da maratona 24 horas que a gente fez aqui no canal, mas eu sou péssima gravando vlogs e achei que eu gravei pouco, então eu quero juntar com coisas de um outro vlog pra daí a gente finalmente postar. E o vídeo de hoje vai ser sobre outra coisa. Eu que sou uma grande fã de fantasia que nunca tinha lido Sarah J Maas, finalmente li Sarah J Maas. É válido dizer que o motivo que eu nunca li envolve muito aquela coisa de eu ter ficado estressada com as fantasias adolescentes que existiam na época que eu era adolescente. A gente já conversou sobre isso outras vezes e como isso me levou a ler Instrumentos Mortais, que é uma série que me divertiu bastante, que tem ali os seus erros técnicos e que é realmente mais voltada para um público mais jovem, mas que é bastante divertida. E é mais ou menos o mesmo tipo de opinião que eu tenho acerca de Trono de Vidro. Também achei sempre que seria mais romântico do que eu gosto que as fantasias sejam, e realmente é, mas a gente vai chegar nisso. Primeiro eu vou mostrar pra vocês um pouco da edição que eu tenho, que é aqui uma capa dura em inglês. Não vou dizer pra vocês que eu tenha gostado muito da capa dura em inglês. Em retrospectiva eu teria comprado ela em paperback mesmo, na capa comum que é vendida lá fora. Porque eu achei o acabamento bem ruim. Dá pra ver que a jacket é meio torta, e essa jacket meio torta é um negócio que você não consegue desentortar depois que ela já tá torta. O toque também é meio esquisito, é um material que eu não gostei. Embora eu goste da arte de capa, gosto do desenho da personagem, gosto das letras. E por dentro é só um livro preto, até é bonito aqui do lado que tem escrito Throne of Glass. Mas é só isso, gente. Eu não recomendaria gastar dinheiro numa versão capa dura. Se você quiser ler em inglês, mas claro, em português a gente também tem algumas edições que eu acho bem legais, na verdade. E tem também um box que eu já vi o pessoal falando um pouco mal aqui pela internet, mas aí vocês procuram, porque não vou comprar o box. Não teremos este unboxing. Então, Trono de Vidro é uma série da Sarah J Maas, uma autora que é muito conhecida também por aquela outra série, Uma Corte de Rosas e Espinhos, eu acho que é isso. Essa eu realmente nunca vou ler, eu não tenho interesse. Pelo que me falaram do que a história é, das coisas que acontecem, eu acho que eu realmente não ia gostar. Mas eu me interessei aqui por Trono de Vidro por se tratar de uma história que envolvia uma assassina. Chega uma personagem principal interessante. É uma série que tem 6 livros e mais 2 novelas, uma que é uma prequel e outra que eu não sei exatamente o que é, pra falar a verdade. E a gente começa justamente conhecendo a nossa personagem principal, que é uma assassina, Selina Sardathin. Não tenho certeza se estou pronunciando como deveria ser pronunciado, mas Selina está o quê? Presa. Ela tá presa ali num lugar chamado Endover, é uma prisão onde as pessoas são muito maltratadas e fazem trabalho escravo. Ela tem apenas 18 anos, mas ela já era a maior assassina ali daquela região, ali do reino de Adarlan. E a gente vai descobrindo algumas coisas sobre ela ao longo do livro, nem tudo é revelado ao longo desse primeiro volume, mas basicamente a gente entende um pouco de como ela veio a se tornar uma assassina e como ela foi parar nessa prisão, mas não 100%, é alguma coisa que envolve uma traição. Ela já tá aprisionada há muito tempo e perdendo as esperanças porque é horrível ficar ali, ela não sabe se ela vai sobreviver, e uma sentença de morte é iminente, e é aí que tudo muda. Ela recebe uma proposta inesperada do príncipe de Adarlan, que ela deve representá-lo em uma competição para se tornar a mão direita do rei, meio que uma pessoa que vai estar a serviço do rei ali para fazer algumas atividades que ela não 100% sabe o que são, mas podem envolver justamente assassinatos. E essa competição vai contar com diversas pessoas, podem ser guerreiros, outros assassinos, ladrões, que devem passar por uma série de provas para se tornarem o escolhido do rei. Então o príncipe quer que ela seja a sua campeã nessa competição. E o trato é que ela deve servir ao rei por uma determinada quantidade de anos e depois ela vai se tornar livre. E ela que tá ali naquela situação que ela sabe que ela não vai aguentar mais, acaba aceitando esse trato para uma chance de liberdade. A Selina então é levada para esse castelo onde vai acontecer a competição, é um castelo que é parte de pedra, parte de vidro, e ela precisa passar por um treinamento, além de se recuperar, porque ela tava passando fome e ela tava com muitos machucados da época que ela ficou presa. E quem treina ela é o Cal Westphal, que foi um dos meus personagens favoritos, que é o capitão da guarda e também é o melhor amigo do príncipe. A gente também vai aprendendo um pouco mais sobre ele ao longo da história. E quem completa esse trio, então, que claramente vai ser um triângulo amoroso, é justamente o príncipe, chamado Dorian, que também não é exatamente quem a gente esperava que ele fosse. Isso não era nem um pouco o que eu tava esperando que fosse o enredo desse livro, eu achei que fosse mais focado nela ser uma assassina mesmo, e fazendo alguma coisa voltada a isso. Eu jamais imaginei que ia ser uma espécie de jogos vorazes. Mas achei a premissa bastante divertida, foi interessante conhecer esses outros personagens nessa competição e ver o que seriam as provas. Uma coisa que eu não gostei é que a gente não vê todas as provas. Muito frequentemente acontece de ela só dizer, ah, daí a gente fez a prova e daí já é o dia seguinte. A gente não
não vê nada, só fica sabendo o que foi e era isso. E justamente a autora leva mais tempo, então, no romance, ao invés das provas, muitas vezes, embora algumas sejam narradas ao todo. E eu achei o romance interessante, eu, na verdade, gosto de ver romance. Esse foi o ano que eu mais li romances na minha vida. Foi uma mudança aí, um gênero que eu não curtia muito, que boa parte do tempo eu continuo não curtindo, mas encontrei bons livros. E em breve a gente vai falar de mais alguns livros legais que eu descobri. Então eu tava curtindo a coisa toda do romance, eu tinha ali um favorito com quem eu queria que ela ficasse, mas eu senti essa coisa de que muitas vezes tinha cenas que eram completamente desnecessárias, que a ideia, claro, é que elas servissem pra construir a relação dos personagens e pra construir a personalidade de cada um deles, mas várias pareceram um pouco bobas demais. Me tirou até um pouco da vibe da personagem ser uma assassina super temida, que claro, o livro tenta mostrar que ela é mais do que isso, que também ela é só uma jovem. Mas pra mim, Julia, várias coisas que acontecem, várias coisas da personalidade dela, pra mim quebram a coisa de ela ser ameaçadora, e eu começo a duvidar de todos os momentos em que ela parece ameaçadora para outras pessoas. Eu fico pensando, mas será mesmo que ela é ameaçadora? Também tem muito essa coisa de todo mundo diz que ela é a melhor assassina, mas justamente porque nem todas as provas são narradas, a gente não consegue ver os talentos dela em exposição. Embora, de novo, várias apareçam, mas não todas, e daí eu já fiquei um pouco chateada com isso, com a coisa toda do dizer e mostrar menos do que eu gostaria. Ali pela metade do livro, mais perto do final, eu comecei a ficar com a leitura um pouco mais arrastada, eu comecei a ficar com um pouco de tédio por essas questões. Mas de forma geral eu achei o livro divertido, também tem um mistério que acontece ali no meio, porque alguns participantes da competição começam a aparecer mortos de maneiras terríveis. Daí fica esse questionamento de quem que tá matando as pessoas. Eu achei a resposta um pouco óbvia demais, eu queria que fosse mais complexo. Porque eu até pensei, não vai ser essa pessoa, porque essa pessoa já é muito óbvia. Eles estão tentando me enganar, vai ser uma outra pessoa que eu nem pensei, e vai ser muito legal, não foi. Eu gosto muito de uma questão, que é a amizade da Celina com outra personagem feminina que aparece, que agora eu 100% esqueci o nome, Nehemia. Nehemia também é uma princesa que está ali naquele castelo, ela não é a princesa desse reino especificamente, ela é uma princesa de um reino que foi conquistado, mas que ainda tem bastante rebeldes tentando resistir a essa conquista feita por Adarlan. Então é uma personagem que eu gostei, e eu gostei da relação entre as duas. Também temos elementos sobrenaturais, que por um lado foram legais, por outro lado não gostei tanto. Porque por um lado tinha ali umas coisas misteriosas, tinha um misticismo, uma coisa interessante. E por outro lado, eu não gosto muito, particularmente, quando o personagem tem muitos sonhos proféticos, ou sonhos em que alguém vem falar pra ele o que ele tem que fazer. Tem outros livros em que eu não gosto que isso acontece também. A Roda do Tempo é uma série em que as pessoas estão sonhando o tempo todo, e muita coisa acontece no plano dos sonhos. Algumas são interessantes, principalmente no ponto que eu tô agora, que acabei de ler o quarto livro. Aconteceram muitas coisas interessantes no plano dos sonhos durante o quarto livro. Mas senão, assim, quando o personagem passa muito tempo sonhando, e vendo profecias, e recebendo avisos, eu começo a ficar um pouco chateada. A gente também tem muito um elemento de Cinderela aqui nesse livro, de ter lindos vestidos, de se tornar uma bela mulher. É um livro que se passa com uma personagem jovem e com uma personagem que estava numa situação de presa e que agora está num belo castelo. Achei isso interessante, porque a gente já falou aqui também naquele meu vídeo em que eu falo sobre a maneira como personagens adolescentes são retratadas na literatura de fantasia e um pouco de ficção científica também, porque a gente também fala de Jogos Vorazes, que é essa coisa das meninas principais serem muito retratadas como pessoas que não gostam de se arrumar, como pessoas que veem a beleza e outras coisas associadas tipicamente ao feminino como coisas fúteis, e elas sendo postas em oposição a personagens que gostam dessas coisas e que são personagens fúteis. Então eu gosto quando eu vejo literatura que não é dessa forma, que a gente tem uma personagem que é uma guerreira, uma pessoa que é uma assassina, e ao mesmo tempo ela se importa com a coisa que ela tá vestindo, ela se repara muitas vezes na própria aparência, e eu achei interessante. Também faz sentido com a idade que ela tem, o tipo de pensamento que ela tem a respeito disso, embora de novo tire um pouco do mistério da coisa toda de ser uma assassina. Talvez a coisa da idade também me deixe nisso de como assim ela é a maior assassina do reino com 18 anos. Eu sei que várias pessoas do livro também têm esse questionamento, e a ideia é que justamente que ela surpreenda as pessoas, mas eu não sei, eu não comprei 100%. Dito isso, me diverti, me diverti. Acho uma leitura muito interessante pra você que quer justamente se divertir, não precisa pensar muito, é só ler ali, tem um romancezinho, tem umas lutas, tem um mistério, olha só. Eu dei 3 estrelas, muito que porque pra mim a história não brilhou tanto, embora eu tenha me divertido, não daria menos do que 3 estrelas jamais, porque justamente foi uma leitura agradável, mas também não sinto que eu pudesse chegar a 4 estrelas, porque eu achei que a autora em si escreve de uma forma que eu não tenho certeza do que pensar. Porque lendo em inglês, eu fiquei com a impressão de que ela escrevia razoavelmente bem.
Nada muito impressionante, mas uma boa escritora, de maneira simples. Outro autor que escreve de maneira simples é o Brandon Sanderson. Já fiz um vídeo inteiro aqui sobre Mistborn e sobre as coisas muito interessantes que ele faz em Mistborn. Mas quando a gente tá falando da maneira como ele escreve mesmo, as palavras que ele usa, as frases que ele constrói, ele não é um autor de muita complexidade. Ele deixa a complexidade para outras coisas. Então eu tava tendo mais ou menos essa sensação, mas aí quando eu tava chegando perto do final, eu peguei um e-book desse livro porque eu queria ler dormindo. Queria ler quando eu estivesse prestes a dormir na minha cama e não consigo fazer isso com um livro físico, que daí tem que ficar com a luz acesa e tudo mais. Então li um pedaço no e-book em português, e em português ela pareceu menos uma boa escritora pra mim. Tudo pareceu mais simples, eu não sei se é porque em inglês eu preciso pensar mais do que em português, eu achei que fosse mais complexo, ou se é a tradução que a gente tem que faz com que o livro pareça mais simplório. Eu comecei a achar que tinha muita repetição de palavra e muitas coisas que eu achei um pouco bregas. Então não sei se eu posso dizer que eu gosto da maneira como Sarah J. Maas escreve. Eu preciso ler um livro inteiro dela em português, eu acho, pra gente chegar mais a uma conclusão. Mas tenho intenção de continuar lendo essa série ano que vem, esse ano não vai acontecer. E aí a gente tem um retorno do que eu achei dessas questões no futuro. Quero muito descobrir mais sobre a magia desse mundo, porque aqui ela é proibida, é uma coisa de que não se fala muito, a própria Celina não entende. Então eu quero muito saber como que funciona esse sistema mágico. Também quero saber mais sobre a identidade da própria personagem principal, porque eu sinto que tem coisas que a gente não sabe ainda. E quero saber como é que fica o meu romancezinho ali com o boy que eu gostei. Quero saber como fica a Nehemia, que é uma personagem muito interessante. Quero saber como é que fica a questão das rebeliões. Espero que a gente possa ver mais disso. E é isso que eu achei da minha primeira experiência com Sarah J. Maas. Foi uma leitura divertida. Não foi uma leitura que eu possa dizer, nossa, me diverti pra caramba, 5 estrelas. Mas foi divertido e eu tenho curiosidade de ver mais o trabalho da autora. Também por ser o primeiro livro da série, eu me levo muito essa coisa de pensar que provavelmente ela deve melhorar a escrita ao longo dos livros, que é uma coisa que acontece com a Cassandra Clare, que no início, em Cidade dos Ossos, eu acho que ela é realmente uma escritora iniciante, e conforme a gente vai avançando, ela parece ter um domínio maior da escrita. Eu acho que o mesmo provavelmente deve acontecer com Sarah J. Maas, espero. E então a gente aguarda a leitura do segundo livro. Você curte essa autora? Qual que é o seu livro favorito dela? Me conta nos comentários, e até a próxima!